Sendo o homem a obra de Deus, a mais bela e perfeita, sua imagem e a abreviação do mundo universal, por isso chamado de pequeno mundo, e que consequentemente encerra na sua mais completa composição, na sua mais suave harmonia. E como é a obra mais digna de todas, todos os números, as medidas, os pesos, os movimentos, os elementos e todas as outras coisas das que se compõe, todas as coisas estão nele, como uma obra completa, com uma certa condição elevada, além da simples concordância que ele contém todos os outros compostos. De onde vem que todos os antigos contavam com os dedos e indicavam os números com os dedos? Parece que eles queriam provar com isso todos os números, medidas, proporções e as harmonias. Foram inventadas imitando as próprias articulações do corpo humano. Daí também vem que é com base nas medidas e proporções do corpo humano que eles fazem seus comportamentos e constroem templos, prédios, casas, teatros, assim como navios, máquinas, todo tipo de obras artificiais. E todas as partes ou membros de artes e edifícios, como são as colunas, os capitéis, as bases, os frontispícios, a colocação dos pedestais e todas as outras coisas dessa natureza. O próprio Deus ensinou Noé a construir a arca no tamanho do corpo humano, assim como ele mesmo construiu toda a máquina do mundo, com a simetria do corpo humano, razão pela qual este é chamado grande mundo, e aquele pequeno mundo. É por isso que alguns microcosmólogos medem o corpo humano por 6 pés, o pé por 10 graus e o grau por 5 minutos, das quais 60 graus são contados, o que perfaz 300 minutos, com os quais eles equipam tantos côvados geométricos quanto possível. Moisés, a arca de Noé. Pois assim como o corpo humano tem 300 minutos de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, a arca tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 de altura, com a finalidade que a proporção da longitude com a largura fora sextuplo e décuplo a da largura à altura, colocando 2/3 menos. Do mesmo modo, as comensurações de todos os membros estão proporcionais, concordantes e correspondem de tal forma com os membros do mundo e com as medidas do arquétipo que não há nenhum membro no homem que não corresponda a algum signo, a alguma estrela, a alguma inteligência, a algum nome divino, inclusive o arquétipo que é de Deus. Toda medida do corpo pode girar, e como provém do círculo, se reconhece que sempre tende a ele. A medida quadrada forma também um corpo muito proporcional, porque se colocarmos um homem de pé sobre os seus 2 pés, um contra o outro, com os braços abertos para os 2 lados, ele formará um quadrado perfeito, cujo centro está sob o pênis. Se sobre o mesmo centro traçamos um círculo que passe por cima da cabeça, os braços abaixados até que as extremidades digitais toquem a circunferência desse círculo e os pés separados nesta mesma circunferência, até onde estão as extremidades das mãos, separados um do outro a partir do topo da cabeça. Então este círculo feito no centro da parte inferior do pênis é dividido em 5 partes iguais que formam um pentágono perfeito,
e as extremidades dos calcanhares dos pés em relação ao umbigo formam um triângulo equilátero. Mas se colocarmos o homem com os pés esticados para a direita e para a esquerda, e com as mãos levantadas para as extremidades da linha que passa sobre sua cabeça, então as extremidades dos pés e das mãos formam um quadrado perfeito, cujo centro estará acima do umbigo, na altura da cintura do corpo. Se tem as mãos levantadas um pouco acima do ombro, os pés e as pernas estendidos, de tal forma que o homem seja mais curto que a 14ª parte de sua altura, então a distância dos pés, ao estar relacionada com o ponto debaixo do pênis, formará um triângulo equilátero, e o centro, sendo colocado no umbigo, o círculo feito ao redor dele tocará as extremidades das mãos e dos pés. Se as mãos estiverem estendidas acima da cabeça o mais alto possível, os cotovelos igualarão o topo da cabeça. E se então um homem, em pé, tiver os pés juntos em um quadrado perfeito, esticados pelas extremidades das mãos e dos pés, o centro desse quadrado estará no umbigo, que é exatamente a metade entre o topo da cabeça e os joelhos. Mas agora, vamos passar para as medidas particulares. O contorno de um homem sob as axilas contém metade de seu comprimento, cujo centro fica na parte inferior do pênis, mas daí até o meio do peito, entre os dois mamilos, e do centro do peito até o alto da cabeça de um lado e do outro. É a 4ª parte de seu comprimento, e da mesma forma de baixo para debaixo dos joelhos, e daí até o final dos calcanhares também 1/4 do homem. Há a mesma largura de uma extremidade à outra dos ombros, e o mesmo comprimento do cotovelo até a ponta do dedo mais longo. E é o que se chama de cotovelo. Assim, 4 côvados perfazem o comprimento de um homem, e a altura entre os ombros é 1 côvado. O comprimento da cintura é de 1 pé. 6 palmos perfazem 1 côvado, mas apenas 4 são necessários para fazer 1 pé, e 4 dedos para fazer 1 palmo. E todo o comprimento do homem é de 24 palmos, ou 6 pés, ou 96 dedos. Da base do pênis até a parte superior do peito, há 1/6 do seu comprimento. Do alto do peito até o topo da testa, nas primeiras raízes do cabelo, há 1/7 do seu comprimento. A 6ª parte do comprimento de um corpo robusto e bem quadrado é 1 pé. E em um corpo mais longo, o pé é uma 7ª parte, e de acordo com a relação de Varro e Gélio, o corpo humano não pode ter mais de 7 pés de comprimento. Finalmente, o diâmetro da cintura e o espaço do cotovelo, que existe desde o estreitamento da mão até a dobra interna do braço, e a extensão que existe desde o peito, entre os dois mamilos, para cima até o lábio superior ou para baixo até o umbigo, e o espaço entre as extremidades dos ossos do peito superior que circundam a garganta, e o espaço desde a sola dos pés até o meio da perna e daí até o centro da rótula, todas essas medidas são iguais entre si e constituem 1/7 de toda a altura do homem. A cabeça do homem, da base do queixo até o topo, ocupa 1/8 do seu comprimento. Há um espaço igual do cotovelo até o final dos ombros. O diâmetro da altura de um homem mais alto também tem o mesmo comprimento. O círculo da cabeça traçado entre o topo da testa e a base do occipital é 1/5 de todo o seu comprimento, como a largura do peito. 9 medidas do rosto fazem um homem quadrado e bem composto, e 10 fazem um homem comprido. É por isso que no comprimento de um homem dividido em 9 partes, um rosto só pode ser levado do topo da testa até o final do queixo. Então,
do fundo da garganta ou do alto do peito, até o topo do estômago. É a segunda face. De aí ao umbigo está a terceira. Do umbigo até a base do fêmur é a quarta. Do fêmur aos quadris até a ingle há duas faces. Da virilha ao tornozelo do pé, as pernas formam outras duas faces. E todas estas partes vão até o número de 8, mas o arco do topo da testa até o topo da cabeça, e o que é do queixo até a garganta, topo do peito, e o que é do tornozelo do pé até a sola, esses 3 espaços juntos formam a 9ª parte. O peito, em sua largura, forma 2 faces, e os braços formam 7. O corpo que tem 10 faces é o mais proporcionado. Desta forma, sua primeira porção se estende do topo da cabeça até debaixo das narinas, e debaixo das narinas até o topo do peito está o segundo, e continuando da parte superior do peito até a parte superior do estômago, conta-se o terço, e do alto do estômago até o umbigo, pegamos o quarto. Daí até a parte inferior do pênis é levado o quinto, cujo local é o centro do comprimento do homem. Desde a sola dos pés a 5 outras faces, que somadas à primeiras 5, formam 10 inteiras, que consequentemente justificam e formam a justa medida de todo o corpo. Desde a face do homem do fundo do queixo até o topo da testa, na raiz do cabelo. É tão grande quanto 1/10. A mão do homem, desde seu estreitamento até a ponta de seu dedo mais longo, também forma uma parte. Há também uma parte entre os 2 pontos dos mamilos, e desses pontos até o fundo da garganta. Há um triângulo equilátero. A largura do profundo da testa, tomada de uma orelha a outra, forma uma parte. A largura de todo o peito, tomada de cima até a articulação dos ombros, forma uma face de cada lado e 2 juntas. O circuito da cabeça, tomado transversalmente, desde o espaço sobre as sobrancelhas, passando pelo alto da testa, até a parte inferior do occipício, onde termina o cabelo, também é contado em 2 partes. Dos ombros, externamente as articulações nas mãos, e internamente das axilas aos confins da palma da mão e dos dedos. Existem 3 partes. O circuito da cabeça, que passa pelo meio da testa, tem 3 partes. O circuito da cintura contém 4 partes em um homem robusto, e um corpo mais delicado contém 3 partes e meia, ou desde o alto do peito até a parte inferior do quadril. O circuito do peito, que passa pelas axilas até as costas, contém 5 partes, isto é, tanto extensão quanto metade do comprimento total do homem. Do topo da cabeça até a protuberância da garganta, a 2/13 de toda a altura. Com os braços levantados, o cotovelo atinge o topo da cabeça. Vejamos agora as outras proporções restantes e que são iguais entre si. O espaço do queixo até o topo do peito é tão largo quanto o pescoço. A largura do topo do peito até o umbigo é tão grande quanto o contorno do pescoço. A extensão do queixo até o topo da cabeça é tão grande quanto a largura da cintura. Há um intervalo igual entre as sobrancelhas e o topo das narinas, o mesmo que entre a garganta e o prolongamento do queixo, e o mesmo é do topo das narinas até o queixo, e o mesmo é da garganta até o fundo da garganta. Da mesma forma, a concavidade dos olhos entre as sobrancelhas até os cantos internos e a eminência do topo das narinas e o espaço abaixo das narinas até a abertura extrema do lábio superior. Esses 3 espaços são iguais entre si. Desde a extremidade da unha do indicador até debaixo da sua articulação e desde abaixo da sua articulação até o local onde a mão se articula com o braço por fora, e também por dentro, desde o topo da unha do dedo médio até a junção, e daí para o estreito da mão,
Todas essas partes são iguais entre si. A maior articulação do indicador é igual à altura da testa. As outras duas juntas até a ponta da unha equivalem ao comprimento do nariz, ou seja, das sobrancelhas até o topo das narinas. A primeira e maior articulação do dedo médio é igual ao espaço desde a base das narinas até a ponta do queixo, e a segunda articulação do dedo médio é tão longa quanto é desde a parte inferior do queixo até o topo do lábio inferior, e a terceira articulação é tão longa quanto é desde a base das narinas. E toda a mão é tão grande quanto todo o rosto. A articulação maior do polegar é tão extensa quanto a abertura da boca. Como tudo, desde abaixo do queixo até acima do lábio inferior, mas a articulação menor do polegar contém tanto espaço quanto existe desde o topo do lábio inferior até abaixo das narinas. As unhas têm apenas metade do espaço das últimas juntas, que são chamadas de junta da unha. De entre as sobrancelhas até a extremidade dos cantos dos olhos, há tanto espaço quanto desses mesmos ângulos até a entrada das orelhas. A altura da testa e o comprimento do nariz, a largura da boca tomada como lábio superior, são iguais entre si. Da mesma forma, a largura da palma da mão e a largura da sola do pé são iguais. A altura da parte inferior do calcanhar até a parte superior do pé é igual ao comprimento da parte superior do pé até a ponta da unha. Do topo da testa até o interstício dos olhos, e daí até o fundo das narinas, e também daí até o final do queixo. Todas essas partes são iguais. As sobrancelhas dos olhos unidas formam círculos, e os semicírculos das orelhas são iguais à boca aberta. É por isso que os círculos dos olhos, das orelhas e da boca aberta são iguais entre si. A largura do nariz é tão grande quanto o comprimento do olho, e ao dividir os olhos contém as duas partes desse espaço que fica entre as duas extremidades dos olhos. O nariz que fica entre os dois preenche a terceira parte. Do alto da cabeça até os joelhos, o umbigo ocupa o centro, do topo do peito até o topo das narinas. No centro está o caroço da garganta. Do alto da cabeça até a base do queixo. Os olhos são o centro. Do espaço entre os dois olhos até a ponta do queixo. O centro fica abaixo das narinas. Debaixo das narinas, até a parte inferior do queixo, a ponta do lábio inferior ocupa o centro, e o lábio superior abaixo das narinas forma um terço dessa distância. Além disso, todas essas medidas são feitas seguindo concertos diferentes e harmoniosos, que todos concordam entre si. Bem, o dedão do pé, que é o polegar em relação ao braço até a extremidade do músculo e próximo ao pulso, e a articulação da mão, ao medir a circunferência do pulso, fica mais ou menos em 1,5 dobro de proporção, desde que contenha 2,5 vezes, bem como a proporção de 5 em relação a 2 e a proporção do mesmo dedo acima do braço no músculo perto dos ombros é triplicada. O tamanho da perna comparado ao do braço está na proporção de 1,5, o mesmo que a proporção de 3:2, e a proporção do pescoço em relação à perna é a mesma em relação ao braço. A proporção do mesmo em relação ao braço é triplicada. A proporção de todo o corpo em relação ao tronco é de 1/8, para elevar do tronco ou tórax em direção das pernas até a sola dos pés. Encontramos uma proporção de 1/3. A proporção do peito a ser tirada do pescoço ao umbigo, em direção aos ombros, ou da barriga até o final do tronco, é dupla. Sua largura, comparada com a da coxa, é de 1,5. O da cabeça em relação ao pescoço é triplo. O mesmo em relação à espessura das pernas. O comprimento da testa medido entre as pontas das têmporas em relação à sua altura é 4 vezes.
Aqui estão as medidas que normalmente encontramos, com as quais as partes do corpo humano se correspondem de acordo com seu comprimento, largura, profundidade e circuito, assim como também correspondem às dimensões dos mesmos corpos celestes. Todos esses compassos foram divididos por várias classes de proporções ou superpartições, ou misturadas, das quais também derivam várias classes de hormonas, pois a proporção dupla faz 3 vezes o diapasão, a quádrupla faz o dobro do diapasão e o diapente. Da mesma forma, os elementos, qualidades, compleições e humores naturalmente têm suas proporções. Bem, se dermos essas medidas de humores e compleições a um homem saudável e bem constituído, a saber, 8 porções de sangue, 4 de fleuma, 2 de raiva e 1 de melancolia, de modo que, tornando-as em ordem de um lado e de outro, a proporção deve ser o dobro, mas do primeiro ao terceiro e do segundo ao quarto é o quádruplo, do primeiro ao último é óctuplo. Dioscórides ensinou que o coração do homem em seu primeiro ano pesa 2 dracmas, no segundo ano 4, e daí por diante. Para um curso de vida semelhante até 50 anos, pesa 100 dracmas. A partir deste ano, se fizermos novamente a justa suposição de seus decréscimos, veremos que uma vez que o círculo foi completado, eles retornam ao mesmo objetivo, aqui não há mais espaço para a vida. O coração foi consumido, por isso limitou a vida dos homens em 100 anos. E Plínio nos diz que essa também era a opinião dos egípcios, e cada homem tem em si o movimento do seu coração, quem respondendo ao movimento do sol, comunicado pelas artérias com todo o corpo, nos mostra como uma regra muito certa os anos, os meses, os dias, as horas e os momentos. Além disso, os anatomistas descobriram um certo nervo ao redor do pescoço, que, se puxado, dá tal movimento a todos os membros do homem que cada um em particular tem seu próprio movimento. Aristóteles acredita que Deus, com uma atração semelhante, também dá movimento aos membros do mundo. E há 2 veias no pescoço, que no local onde se dividem em 2 ramos na garganta, entram na cabeça, e se pressionadas com força do lado de fora, os homens caem imediatamente, privados do uso de seus sentidos até serem libertados. Mas o eterno trabalhador que fez o mundo, como deve enviar o espírito e o corpo, que é sua casa, arranjou para ele uma morada digna dele, e também dá a esse nobre espírito um belo corpo, do qual então o mesmo espírito dela se apropria, conhecendo sua divindade e a embeleza. É por isso que os povos da Etiópia, guiados pela sabedoria de seus sacerdotes chamados ginsofistas, segundo os relatos de Aristóteles, não escolhiam seus reis entre os mais fortes e ricos, mas apenas entre os mais belos e bem-feitos, porque acreditavam que eles podiam considerar e ver a beleza de seus espíritos em relação à imagem do corpo. Com base nessa consideração, um grande número de filósofos antigos e modernos, que curiosamente buscaram até na majestade da natureza o segredo das causas ocultas, ousaram dizer que nenhum defeito veio ao corpo e que não havia falta de proporção no corpo que não veio de um defeito ou intemperança do espírito, porque é verdade que um cresce respectivamente e desempenha suas funções com o mistério do outro.